né? Eu vou falar ao vivo aqui na frente de todo mundo logo, né? E eu estou muito feliz porque eles vieram cultuar. Eu fiquei com essa palavra no meu coração do 2 Crônicas, capítulo 16, o verso 12, e ardendo o meu coração. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Propositalmente, Deus começou a falar conosco sobre a caminhada. E aí eu entendi porque que Ele falou comigo mais cedo essa palavra, né? E como eu sei que a palavra não volta vazia, então você se liga, tá? No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença onde? Por uma doença onde? Vocês estão aí? Foi atacado por uma doença nos... Embora a sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Os médicos ali não são médicos, doutores, né? Não tem nada a ver. São feiticeiros. Levante bem sua cabeça e olhe bem para mim. Eu não sei você, mas depois de um tempo de caminhada com Jesus, e caminhada mesmo, né? Aprendendo com Ele, não é muito difícil de detectar quando alguma coisa está saindo, desajustando o propósito. Alguma coisa que possa nos fazer sair do caminho. O Espírito Santo é tão maravilhoso que, diferente do diabo, o Espírito Santo não acusa. O Espírito Santo trabalha no convencimento, não é? O trabalho de convencer é do Espírito Santo. E é interessante que todo aquele que é nascido de Deus e é guiado pelo Espírito Santo, quando você dá uma desviada do caminho, o Espírito Santo já vem, opa, recalcular a rota, recalcular a rota. Quem nunca errou o caminho com o GPS aqui? Quem já errou aqui com o GPS? Recalculando a rota, recalculando a rota. Ó, e a depender da conexão, vai ficar recalculando a rota, ó. Eu acabei de profetizar, mas eu vou falar desenhando, porque tem gente que às vezes fica viajando, né? A depender do nível da conexão, vai ter que ficar recalculando até se conectar novamente. Eu tenho certeza que Deus trouxe alguém aqui hoje, que a conexão foi cortada e você está recalculando a rota já faz algum tempo, mas ainda bem que você veio, porque o Wi-Fi do céu está ligado aqui. Vocês estão aí? Eu estou sentindo uma autoridade aqui. O Wi-Fi do céu está ligado. Você parou no meio do caminho, perdeu a rota, mas Deus te achou. É a tua irmã que trabalha na Balduco? Aí eu fui lá essa semana, né? Com a bispa e com a pastora Marisa. Aí ela foi lá na nossa mesa. Meu irmão é da sua igreja. Aí eu, é mesmo? Aí a gente fez amizade. Voltei lá para comemorar o aniversário de outra amiga com outra amiga, né? A hora que eu chego no balcão, sua irmã. Falei, você! Tô te esperando na minha igreja, viu? Aí ela, eu vou. Ó, e aqui tá todo mundo afastado, ó. Juntou todo mundo no balcão, Amanda. Aí eu, pronto. Eu disse, ó, na boa. Vou dizer uma coisa pra vocês. Não é difícil de viver sem Jesus, não. Elas pararam na minha cara assim. Falei, não é difícil não, é de boa. Dá pra viver sem Jesus. Dureza vai ser morrer sem Ele. Aí a outra já deu um grito, ai. Aquele medo, eu falei, uai. Eu tô falando alguma mentira? Tem tanta gente realizada na vida e não é crente? Tem tanta gente se dando bem na vida e não é crente? Eu vou dizer porque alguém que perdeu a conexão aqui está iludido naquilo que está dando certo. Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer, eu te conecto a esse Wi-Fi do alto aqui, que é para você recalcular a tua rota e entender que eu estou te chamando de volta para a estrada. E se for preciso, faz retorno hoje aqui. Alguém está me ouvindo? Se for preciso, faz retorno. Eu dei minha palavra. Falei que eu nunca mais retornava. Porque eu tenho
palavra, viu, bispa? Tenho palavra. Eu disse. Aí o Espírito Santo, que trabalha no convencimento, te diz assim: bora retornar? Bora retornar? Para quem perdeu a conexão, porque na verdade, nas rodas que alguém anda, não dá para estar conectado com o céu. O que se vive quando desce a escada, não dá para estar conectado. Então aproveita esse Wi-Fi aberto aqui hoje. E quem tem ouvidos que ouça. Aproveita para recalcular a rota. Porque todo mundo aqui sabe quando sai do caminho. E às vezes é tão pouco. Quer ver uma coisa? Olha o que eu lembrei hoje. Olha o que eu lembrei. Liguei para minha amiga Edilene, que mora na zona sul de São Paulo. Di, está acontecendo uma vigília em tal lugar. Bora, Di. Di atravessou São Paulo. Foi lá na zona leste me buscar. E a gente colocou no GPS o tal do endereço. Esse endereço... A gente foi parar em cada quebrada. Deu 1 da manhã, deu 2, Tairine, 3 da manhã, e a gente rodando, procurando a vigília. Quando a gente conseguiu encontrar, porque agora é uma questão de honra, né? Porque assim, agora eu saí de casa, já estou rodando até agora eu vou achar. Nem que os manos tem que dar, né? A gente vai achar. Achamos. Na hora que a Di está estacionando o carro, eu estou ouvindo alguém pregando, não sabia quem era. Como a distância do lugar que o carro estaciona para o ambiente do culto é um pouco distante, o microfone estava bem alto, então eu estava ouvindo o trecho da pregação. Só que enquanto ela estava falando o trecho da pregação, algumas colocações eram igualzinho uma mensagem que eu tinha pregado na igreja do Brás. Falei, eu preguei sobre isso no Brás. Aí ela completava a frase, eu falei isso lá também. E enquanto a gente está descendo, eu estou ouvindo o que eu preguei sendo reproduzido. Aí eu, que tal? E a gente foi descendo. Aí eu fiquei curiosa. Disse, gente, não é que ela conseguiu decorar tudinho. Aí eu fiquei curiosa. Acelerei, desci para ver quem era. Eu entrei pelos fundos. Lá dos fundos, quando eu bato o olho no altar, era uma pregadora que já tinha declarado para muita gente que não me engole. Aí você imagina, né? A hora que eu bati o olho, eu disse, não me engole, mas está me copiando. Gente, eu não vou mentir, não. Na hora que eu bati o olho lá do fundo, que eu vi que era ela, todo mundo lá concentrado ouvindo ela pregar, e eu tô aqui no fundo olhando. Eu poderia, tá? Eu poderia ter ido por fora, entrar pelo cantinho, sentar lá no fundo, mas não. Sabe o que eu quis fazer? Não gosta de mim? Não me engole? Mas copiou minha mensagem toda. Que tal eu entrar do nada aqui na minha cabeça? Sabe o que eu fiz? Saí desfilando no meio da igreja. Oi, gente, paz. Oi, tudo bom? Paz. Cumprimento, tirando a atenção de todo mundo. Sentei na primeira cadeira aqui, ó. Cruzei as pernas e fiquei assim para ela. Com cara de deboche, que eu nem faço força para fazer. Fiquei olhando para ela. Gente, de verdade. Ela começou a buscar argumento para mudar a mensagem, mas ela não conseguia. E eu sentada de braço cruzado, encarando ela assim. Daqui a pouco o Espírito Santo começou. Você está ganhando o que com isso? A bagunça que você fez no ambiente do culto. E eu estou aqui assim. Se é um amigo, você escolhe se ouve. Uma pregação, você opta. Vou ouvir, não vou ouvir, estou levantando, estou saindo fora. Quem coloca a mão na boca do Espírito Santo e diz para ele, não fala assim comigo? Quem é que pode mandar comando para o céu e dizer, não fala comigo assim não, hein? Só sabe o que eu passei? Sabe que alguém não gostar de você e está lá te copiando agora? Tem argumento não, bebê. Do jeito que eu estava, com o meu topetezinho aqui, ó, fui ficando constrangida. Foi me dando uma vergonha. Eu fui soltando o braço. O que isso muda na história que eu estou escrevendo com você? O que alterou na essência daquilo que eu te dei? Gente, Deus começou a falar comigo. Eu comecei a ficar com uma vergonha. Vergonha mesmo. De quem? Do Espírito Santo.
falei, ai, não precisava ter feito isso. Aí eu comecei, gente, que ridícula. Ai, meu Deus. Aí já baixei a cabeça, já comecei a pedir perdão para Deus. E ela tá lá pregando. Daqui a pouco ela parou de pregar e começou a me atacar. E aí começou a falar um monte de coisa. E aí eu já fiquei logo no misto de emoção. Eu disse, se ela soubesse que se eu pudesse, eu quebrava a cara dela. Ela parava de falar agora, Senhor. E aí eu fui falando um monte de coisa. Gente, foi um misto de tanta coisa dentro de mim. Naquele dia ali, além de eu me sentir muito mal, quando a vigília terminou, pelo que eu fiz, porque ela acabou de pregar, orou, abençoou o povo, levantou a cabecinha dela e foi embora. E eu cá com o peso do ridículo que eu fiz no ambiente de culto por causa de uma questão pessoal. Eu vou te dar um conselho. O que estamos oferecendo para Deus é muito puro, para ser comprometido. Eu estou sentindo um temor para dizer isso para alguém. Quanta coisa que o céu está derramando, mas a gente fica meio distraído. Na boa, um dia o Davi disse assim, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei, eu não estava bem não, mas quando eu lembrei, vamos para a casa do Senhor, fazer o quê? Eu senti alegria quando eu lembrei que tem culto hoje à noite. E eu vou estar junto com os meus irmãos para cultuar na casa do meu pai. É lugar de sentir alegria. Eu não preciso subir essa escada armada procurando alguma coisa para combater com alguém. Mesmo porque a minha luta não é contra a carne e nem é contra o sangue. Não corrompa o seu culto. Deus está chamando você. Recalcula a rota. Alguém está me ouvindo aqui? Eu vou ter que desenhar. Você vai dizer para mim que você nunca assistiu um culto chateado com alguém. Nem olha para o lado. Sabe o que Jesus diz? Não entrega nem oferta se tiver alguma pendência. Vai lá e resolve. Isso é tão sério, é tão fino, é tão puro. Ó, que coisa. Eu estou falando isso aqui porque, de fato, Deus está conversando com a gente. Recalcula a rota. Comece a discernir. Eu não era assim antes. Eu não era assim. Começa a rever. O que está acontecendo com Asa no versículo que a gente leu? Ele começou bem demais. Aí alguém vai dizer assim, isso é coisa de novo convertido. Novo convertido é assim mesmo. Não. A mesma coisa daquele pessoal que é meio invejoso com o casamento dos outros. Ai, tanta melança, acabou de casar, não foi? Não, já faz 30 anos. Quê? Deve ser tudo mentira. Ué, porque teu amor esfriou de todo mundo, tem que esfriar? Levanta a cabeça, olha para mim. Duvido que seja esse fervor todo, porque não é a tua realidade, não pode ser de alguém. Outro dia me perguntaram, você ainda fica nervosa para pregar depois de 25 anos? Eu já estava ali dentro nervosa, disse, meu Deus, parece que vai sumindo tudo, aí tem que ficar lembrando tudo de novo, e aí a mão já está gelada de novo. Mas quer saber? Que bom que isso ainda acontece. O Asa começou bem demais. No meio de, eu acho que ele tinha 38 irmãos. Deus apontou para ele e disse, eu quero que você conduza a nação de volta para o meu altar. Eu vou chamar você porque eu sei que você tem coragem para o confronto. Eu vou chamar você porque eu sei que você não tem medo de dar cara para bater. Eu vou chamar você porque para defender princípios eu sei que você não vai barganhar com ninguém. Eu vou selecionar você na sua casa porque eu sei que através de você muita gente vai voltar para o altar da adoração. Eu estou falando isso aqui, já estou falando em cunho profético mesmo. Tem casa que Deus aponta o dedo e diga, eu vou levantar você porque você vai abrir trilha. E abrir trilha nunca é fácil, né? Quem sai abrindo trilha é quem mais apanha. Mas Deus é fiel e ainda bem que você veio. Existem algumas coisas que Deus vai resgatar no meio da sua família. Tem coisas que Deus vai trazer de volta para essa geração. E quer saber? Deus já sabe quem apontou aqui para começar a abrir trilha. Não sei se tem alguém disponível aqui, agora. Para abrir, o caminho. Quem aqui foi o primeiro crente na família? Quem aqui? Primeiro crente. É fácil? Não é fácil. Ontem,
Eu fiz um vídeo, ainda bem que está na internet agora, falando do tanto de gente, pastor, pregador, cantor, que entrou agora para se candidatar a serem deputados. Eu repito e reforço, eu não sou contra crente na política, não sou maluca, não sou alienada. Não sou contra. Não sou contra pastor, cantor, pregador. Mas a minha pergunta é, quando você começa a avaliar os candidatos, eu fico, isso aqui não tem história de cuidar de ninguém. Não tem histórico. Esse pessoal está achando que vão fazer o quê lá? É culto lá dentro? É. Com tanta lei maluca para destruir os nossos princípios e alguém está visando o salário. Aposentadoria. Eu vou dizer uma coisa aqui, isso aqui é profético, tá? Deus sabe exatamente quem planta em lugares estratégicos para trazer o povo de volta ao lugar do centro da vontade de Deus. Eu sei que tem muita gente corrompida na política, como tem muita gente corrompida no meio evangélico também. Eu sei que tem muita gente corrompida lá fora, mas também tem muita gente corrompida cá dentro. Eu gostaria que alguém entendesse o que está acontecendo aqui. Deus só precisa de alguém que tenha coragem como Asa tinha, para ir para o confronto, é para fazer para Deus, então vamos levar a sério. E levar a sério que nível? Está aqui. Quando ele assume o trono, uma das primeiras coisas que ele faz, sabe o que é? Gente, não vai dar para adorar a Deus e adorar ídolo. Não vai dar para levantar um altar para Deus e outro para Baal. Se o Senhor é Deus, é só a Ele o culto. Aí alguém começa a entender, tá, bora derrubar esses ídolos. E alguém coloca na cabeça que idolatria é só se dobrar diante de uma estátua. E o que é idolatria mesmo, minha gente? Tudo aquilo que, rouba, distrai a prioridade que é de Deus. Quer identificar um ídolo? Faz um teste. No iPhone, não sei nos outros aparelhos, tem um dispositivo que dá para você colocar no Instagram quantas horas você acessará no dia. Se você programar 2 horas, ele bloqueia e acabou, só no dia seguinte. Você sabe tão bem quanto eu que tem gente que vai ter crise de abstinência, né? Vai pedir internação. Será que não é um Deus? Alguém está me ouvindo? Não, eu não fico sem carro. Não fico. Eu me mato se eu ficar sem isso aqui. Eu morro se eu perder. Eu acabo com tudo se eu ficar sem isso. Eu nem preciso escrever qual é o nome desse ídolo, porque Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer, derruba esse altar e deixa eu ocupar o trono da sua vida. Esse aleluia está fraco para quem está entendendo o convite do Espírito Santo. Quem tem pequenos ídolos guardados, chuta o balde hoje. Não vai ocupar prioridade aqui dentro de mim. Asa sai derrubando, né? Aí a avó dele, faz o quê? Enquanto Asa, que é rei. Agora a história não é de vovó para netinho. Asa é um homem estabelecido por Deus para trazer o povo de volta à comunhão. Só que a avó dele faz o quê? Vai induzindo o povo à idolatria. Asa está ensinando o princípio, a avó vai por detrás distorcendo. O que Asa faz? Vó, te amo, mais tarde eu estou lá para o nosso bolinho. Mas naquilo que Deus me chamou para fazer, não vai ter partido, não. Naquilo que eu preciso fazer para o reino, naquilo que precisa ser estabelecido para a glória de Deus, nós vamos resolver do jeito de Deus. Eu vou falar mais rasgado aqui. Tem gente que é tão fácil. Se é a avó dos outros, aí toma uma atitude enérgica. Mas se é alguém muito do coração, ignora. É sobre alguém. E quem precisa vai entender.
Quem você não gosta pode fazer e você detona, mas se é alguém do teu coração, você finge demência. Se é errado para a avó dos outros, é errado para a sua também. Alguém está me entendendo? Eu vou ter que desenhar. Olha o coração do Asa. Vó, te amo. Bolinho mais tarde. Mas naquilo que eu chamei para fazer para Deus, vamos fazer como tem que ser feito. Eu estou ensinando esse povo a adorar e a senhora está ensinando a corromper. A sua voz não vai influenciar. Eu estou vendo o Asa olhar para a avó e tirar do lugar de influência. A conversa de Deus com alguém hoje aqui é: tira da sua vida, tira dos seus ouvidos essa voz de influência que te arrebenta e te arranca do caminho, Isa, como é isso? Você senta para ouvir culto, é palavra e mais palavra, é confronto e mais confronto, mas tem alguém aí que ocupa um trono na tua mente, que tudo que fala deturpa, te arranca do propósito. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: silencia essa voz. Se eu sou o Senhor da sua vida, me escuta, é o que te diz o Senhor. Aplaude com vontade, Deus sabe com quem conversa. Você quer ver? No início do meu ministério, eu senti uma obrigação de desempenho, sabe? Não, eu tenho que virar tudo que é para me ter mais agenda. Então eu achava que virava tudo quando o povo babava, saía carregado. Hoje Deus me usou. Quando eu fazia aquele silêncio, eu dizia: Deus não me usou hoje. Tinha um demônio no meio daquela igreja atrapalhando minha pregação hoje. Eu ficava tribulada, porque eu coloquei na minha cabeça que Deus só estava no culto se tivesse rebuliço. Aí eu me forçava a desempenhar para provar para os outros que eu estou cheia. Aí fomos pastorear a primeira igreja. No dia a dia, que você vai vendo que a conversa não é essa. No dia a dia que você vai identificando ídolos que comprometem a comunhão, que aí rodar não vai resolver, vai ter que ser no confronto, não é? Que sapatear não vai dar resposta, vai ter que ser na palavra e olho no olho. Aí eu comecei a mudar, né? Comecei a mudar. Aí eu fui atender uma agenda, uma mesa grande, lotada de pregador, de cantor. O pastor da igreja olha para mim na frente de todo mundo e diz: ô Isa, o que aconteceu com você? Aí eu disse: por quê? Oxe, você está pregando parecendo que está dando estudo? Aí eu: não, você não é assim não. Você é do manto, cadê a sua autoridade? Resgata sua autoridade. E começou a falar na frente de todo mundo. Eu fui ficando pequenininha. De repente eu pensei bem. Eu disse: espera aí, eu estou liberta da pressão que existia na minha cabeça para provar desempenho para os outros. Encontrei em Deus a minha essência. Quando eu entendi o caminho que Deus estava me conduzindo, as coisas só foram se ampliando diante de mim, mas tem uma voz na minha cabeça dizendo que eu tenho que provar desempenho para ser aceita. Deus sabe com quem está falando aqui. Essa pressão para desempenho vai fazer você pecar. Volta para o caminho. Eu vou falar de novo. Essa pressão para desempenho está fazendo alguém pecar. Volta para o caminho. Você quer ver quando alguém... Jesus está dando uma lição para a gente, Camila. Sabe qual é? Na pressão para desempenho, Jesus está em Nazaré. Um monte de gente pressionando Jesus. Faz milagre aí. Sua fama é que você faz milagre. Pressão, faz. Jesus disse: não quero fazer. Não, mas a tua fama, né? A tua fama é que você faz milagre. Sim, eu faço. Faz agora, não vou fazer. O AP deu uma lição para a gente aqui esses dias, foi fantástica. Gente, vem para o culto para ouvir palavra. Não venha cá só atrás de revelação. Nosso apóstolo entendeu que ninguém pressiona ele a inventar qualquer revelação para não perder o status de profeta. Alguém está me ouvindo? Nessa pressão por desempenho tem muita gente fugindo do caminho.
Quantas pessoas que você conhece que Deus até usava nos dons, mas caiu na tentação de ficar procurando informação na internet para ficar na revelação profunda e não ter Deus naquilo ali? Olha o que Jesus está ensinando. Faz. Jesus diz, não vou fazer não. Aí eles levaram Jesus para o alto de um pináculo. E eu vou dizer, é um alto que dá um pânico. Lá do alto, eles dizem, se você não fizer milagre, a gente vai te jogar lá embaixo. Ó, a pressão para desempenhar, a pressão, espremendo para fazer. Aí Jesus diz, eu não vou fazer não. Vocês podem me pressionar como quiser. Esse trono na minha vida vocês não ocupam. Já te vi, Satanás. Já te vi. Ele é o mesmo que apareceu lá dizendo, você não está com fome? Pega essas pedras, transforma em pão. Usa o seu poder para se favorecer. Deus está conversando com alguém aqui. Há uma voz que vem para tentar deturpar o caminho. Jesus está te dando uma ordem. Cala a boca do inferno hoje. Não se permita pressionar para desempenhar, para ser benquisto na terra e reprovado no céu. Pode ser a voz de quem for. Se é para comprometer, silencie. Faz, não faço. Faz, não faço. Então nós vamos jogar você daqui de cima. Eu não sei porque assim, o texto bíblico não é claro e eu realmente não sei. Só que está escrito que Jesus sai do meio deles, de alguma forma, e nunca mais volta. Você percebe que tem porta que você tem que trancar e jogar a chave no lixo? Oi? Vó, sua influência não vai comprometer o que Deus tem comigo para essa nação. Vai mandar matar a avó? Não vai não. Só não vai dar mais moral para ela. E quem tem ouvidos que ouça. O teu problema é que você ouve demais a avó. Entre aspas. E é bom que alguém entenda o que está acontecendo aqui. Ela era a idólatra que comprometia todo um trabalho santo. Deus trouxe alguém aqui com muito zelo para dizer o que eu te chamei para fazer não pode ser corrompido pela voz de quem for. O céu é prioridade. Aprenda a colocar tudo no seu devido lugar. Vó, a senhora vai ter que sair. E não é que ele tirou mesmo? E tem horas que a gente tem que ser firme, não é? Tem que ser firme. Você lembra quando Moisés precisou ser firme? A irmã dele. Agora repara como Deus é. A irmã dele faz o motim, a Miriam, e começa. Agora Deus só usa ele. Olha lá, porque só ele recebe direção agora. Lembra que ela fez motim? O que é que Deus fez com Miriam? Quem lembra? Quem lembra? Ficou leprosa. Discussão entre irmãos, Deus nem se mete. Agora não coloca as coisas do reino no meio não, que Deus desce. Não importa o grau de intimidade, não mistura as coisas do reino, que Deus desce. Eu estou sentindo temor para falar isso aqui. É a irmã dele, deixa ela falar o que ela quiser. É a irmã, não é assim bagunçado, não. Não é não. Miriam ficou leprosa. Agora, como Deus é maravilhoso, levanta a cabeça, olha para mim. Olha para mim. Como Deus é maravilhoso para cuidar do seu exército. O que precisou acontecer com Miriam? Era ela que profetizava para as mulheres no arraial. Ela tinha uma voz influente. Passou uma fase tribulada e precisou ser arrancada do arraial. Vocês lembram disso? Ficou reclusa do arraial para ser sarada da lepra. Sabe o que a Bíblia diz? Enquanto Deus trata Miriam, o arraial não anda. Nada caminha. Deus sabe quem é Miriam na sua essência, apesar de tribulosa. Tem gente que é tribuloso, mas tem essência. Só Deus para ter paciência com Miriam. Nem olha para o lado, tem um bocado de Miriam. Começando por mim. Nada andou até Miriam sarar. E sabe o que é incrível? Quando a Miriam sarou, bora,
fazer esse acampamento andar. Bora fazer esse acampamento andar. Miriam sai curada. Ela tinha tudo para ser uma mimizenta pelos cantos. Não, agora eu estou com vergonha. A vergonha que eu passei. Olha o que Deus fez eu passar. Deus deixou você passar para dar uma lição para todo mundo. Você quer discutir com seu irmão? Discute em casa. Agora não envolve as coisas do reino de Deus, não. Que Deus vai dar lição para quem for. Eu estou falando isso aqui com temor, minha gente. Amigos. Negócios à parte. Olha o que Asa está nos ensinando. Te amo, vó. Viu? Mas nas coisas do reino tem ordem. Você quer dar palpite na minha casa? Do jeito que eu crio meus filhos, do móvel que eu coloco, das louças que eu coloquei na mesa, é entre nós. Agora não influencia no serviço do reino que vai dar ruim. É o que Asa está ensinando para a nação. E não é que deu certo? Arrancou a avó do lugar que ela ocupava, influência má sobre a nação. Do nada, Asa levanta, pastora Elza, e diz, gente, bora treinar. Treinar para quê? Treinar para a guerra. E tem alguma guerra acontecendo? Não, mas quando vier, nós vamos estar prontos. E tem mais, a gente treina de dia e hora de madrugada, todo mundo junto aqui. O preparo é bom. Mas a dependência de Deus vai fazer o improvável acontecer. Deus está conversando com alguém, você foca tanto no preparo e abandona os devocionais. Deus está dizendo, seja o melhor naquilo que você nasceu para fazer. Só não esqueça que depender de mim é que vai dar uma virada nessa guerra. E que guerra, Isa? Está tudo bem? Estava tudo bem. Mas Asa foi direcionado por Deus. Bora treinar. Bora treinar, pega a espada. E eles estão lá treinando. Gente, quem está vindo contra nós? Ele é maluco. Vou treinar para quê? Se prepara. Porque a hora que a guerra vir, você vai estar pronto para ela. Beleza, todo mundo treinando. Asa tem 380 mil soldados. O que acontece? Zerá, um etíope, surge com ódio mortal e aparece com 1 milhão de soldados. Você vê que loucura? Asa recebe uma direção de Deus para treinar o povo. Se alguém não discerniu, todos esses combates, é Deus dizendo, estou te treinando nisso, porque essa habilidade vai livrar muita gente nesse Alphaville. Porque essa sua habilidade vai salvar muita gente naquela rua. Gente, recebe, Deus está derramando um negócio aqui. Porque na boca do diabo, teu preparo foi jogado no lixo. Deus te trouxe aqui para dizer, não, teu preparo é para ser usado no campo de batalha. Eu vou falar mais claro que é para alguém entender, teus cursos não foram para o lixo. A conversa de Deus com alguém essa noite foi, Deus, eu estudei tanto. Para que aquela faculdade? Do que está me valendo? Deus está dizendo, é arma de guerra. Na hora certa você vai entender. E para que aprender a fazer retalho, né? É arma de guerra, vai salvar alguém. Alguém está me entendendo que essas ferramentas é arma? Gente, que loucura! Lá no Maranhão, eu tenho uma das meninas que trabalha comigo no serviço social. Para quem não sabe, eu tenho um serviço social há 8 anos, que chama Dorcas, em diversos estados do Brasil. É coisa que eu não coloco na internet, é uma coisa mais coisadinha, porque tem lugar que é quebrado e os manos não deixam divulgar. Tem nada a ver com o PCC não, viu, gente? Antes que alguém fale besteira, porque eu tenho um áudio aí na internet que diz que eles estão me defendendo e eu nem sei quem é. Tem uma lá, ela é boleira. Não prega, não canta, não lidera, mas ela faz cada bolo. Gente, eu vou falar numa linguagem bem, né? É cada bolo cabuloso. E eu fico intrigada. Como é que ela fez esse bolo? Sabe o que ela entendeu? Ela montou uma oficina. Pega a mulherada e diz, vem cá que eu vou ensinar a fazer bolo. Coloca a mulherada numa sala e entre massa americana e enfeitezinho, Jesus na conversa. Essa é a arma que Deus deu para ela, para que famílias sejam resgatadas da mão do diabo. Eu estou falando isso aqui é profecia para você que diz, eu não sei, porque parece que tudo que eu aprendi está perdido por aí, em algum canto. Aí Deus te diz, não, minha filha, meu irmão, é arma de guerra.
Qualquer momento você vai perceber, o diabo vai inventar alguma coisa, e o que você aprendeu vai ser a conexão para resolver a vida de... vai chegar lá para fazer o cabelo, e quando pensa que não... pastora Carol, o salão é só uma arma de guerra. É só uma estratégia de combate. Levanta bem sua cabeça. Eu não preciso me preparar porque está tudo bem comigo. Deus te senta hoje aqui para dizer: tudo que eu te dei é arma para o combate. Bora afiar. Bora se aperfeiçoar. E quer saber? Não me abandona não. Não esquece devocional. Não esquece que as armas da nossa milícia é poderosa em Deus para destruir fortaleza. Você pode ter o cabo do machado. Agora afia ele no jejum, na oração e na dependência de Deus. Bora. Todo mundo se preparando. Camila, 380 mil com asa. E vem um etíope com 1 milhão de soldados. Precisa ter uma divina revelação para dizer que vai perder? Está na cara que vai perder. Pode ter o preparo que for. É 380 mil contra 1 milhão de gente treinada para matar. Mas acredita? Mary Jane, acredite. Com a minoria do exército, Deus colocou a mão, derrotou Zerá e deu vitória a Asa com a minoria do exército. Quem depende de Deus sabe do que eu estou falando aqui. Tem gente que ganha o triplo do teu salário e não tem ganhado em Deus o que o céu deu para sua vida. Tem gente com o dobro do preparo e que não vence os níveis de guerra que você vence, porque você sabe onde é que você começa teus combates. Se eu fosse você, eu já ia aplaudindo e comemorando. Há um maior conosco. Aplaude comemorando. Há um maior conosco do que aquele que está no mundo. Então, na boa, deixa subestimarem. Deixa subestimarem. Falei essa semana no Meet para o pessoal que está encontrando comigo essas 3 semanas para me falar das coisas do meu ministério que eu vivi além do altar. E eu estava dizendo para eles algumas coisas, e dentre elas o que eu mais ouço das pessoas você é muito forte. E eu que desconstruí para eles essa semana foi: eu não sou forte não. Eu não sou mesmo. E eu tenho que reconhecer que na minha pouca força, eu estou vendo o poder de Deus sendo aperfeiçoado. E vou te dizer, no pouco dinheiro, eu estou vivendo o que eu não vivia quando eu ganhava muito. Eu já fui rica, sabia? Já fui rica, viu, Vivi? Alguém aqui precisa entender uma coisa: eu dependo de quem? Você depende de quem? Vem zerar com 1 milhão e diz: eu vou destruir. Aí Deus disse: viu? Derrotou Zerá. Vou falar aqui desenhando. Se você não desviar da rota, se você entender o caminho de que vozes malignas não podem te influenciar, seja na boca de quem for que o diabo for ditar. Se você entender que afiar, amolar, se aperfeiçoar naquilo que Deus te chamou para fazer, com oração, com jejum, com dependência. Se você entender que tudo isso é Deus te ensinando um caminho para vencer no improvável, acredite, quando você olhar para 1 milhão e pensar em titubear, você vai lembrar de hoje. Não é na minha força. Não é sobre mim. Não é sobre a minha força. Não é sobre a minha inteligência. Não é sobre a minha capacidade administrativa. O segredo está em quem eu coloco todas as minhas expectativas. Asa entendeu isso. Vou te dizer. Asa entendeu. Venceu 1 milhão. Você acredita que você vai vencer no improvável? Essa é a profecia para alguém nessa noite. Você já pode se preparar, você vai vencer no improvável. Loucura o que Deus está fazendo na história de alguém aqui hoje. Amém, eu recebo também, Pai. Você vai vencer no improvável. Se você quer, coloca a mão para o alto, fala alguma coisa para você mesmo e diga: eu vou vencer no improvável. Eu vou vencer no improvável.
problema de alguém que está me ouvindo aqui é que você se garante na multidão, você se garante nos milhões, você se garante nas muitas aprovações, mas eu estou vendo um Deus convocar Gideão, dizendo 32 mil, é gente demais para guerrear, depois vão ficar batendo no peito, dizendo que foram eles que ganharam. Pode reduzir esse exército aí, tem gente demais na sua vida, reduz, passa o filtro. 22 mil tá bom, Deus? Que nada, é gente demais. 15 mil, não, é muita gente. E fica quantos? Vou fazer um teste. Tá, qual é o teste? Deixa eles agacharem e beber água. Se ficar lambendo a água feito um cachorro perdendo a vigilância, não serve. Agora, se tomar água vigiando, esses aí. Bora, gente, beber água. 1, 2, 3. Aí o povo vai beber água. Aí tem uns lambendo a água e outros bebendo água e vigiando. E Gideão contando. 1, 2, 250, 300 e 300. Oh, meu Deus, 300 de 32 mil. É piada, é. Aí Deus te senta aqui hoje para dizer, tá vendo como você é? Bota confiança quando tem muito. Mas eu estou te ensinando que não é nem pouco e nem muito, sou eu. Estou te treinando, Deus está aqui. Eu quero adorar a Deus aqui. Olemara, Sôria. Eu quero glorificar a Deus aqui, porque no pouco você vai ver Deus como você nunca viu. Vocês estão aqui? É fácil acreditar quando se tem muita gente apoiando. É fácil acreditar quando se tem muito dinheiro para investir. Só que para contrariar tudo e todos, Deus está dizendo, eu vou ser glorificado no pouco. Fica crente, vai dar certo. Eu estou sentindo alguém mais está testificando alguma coisa no teu espírito? Eu estou perguntando, você está testificando alguma coisa no teu espírito? Manda sua alma te aquietar. Pode dizer para ela, com muito ou com pouco, Deus está comigo. A minha base é Ele. A minha base é Ele. Você consegue descansar teu coração? Então vamos fazer o seguinte. Não pira quando olhar para os números. É engraçado, é o que Deus está mandando dizer para alguém. Não pira é o que? Não surta. Porque se você entender o caminho da comunhão, se você entender o caminho de estar com a escuta atenta, como aprendemos com o apóstolo sobre a voz de Deus, se você entendeu que ter preparo é tão importante quanto ter vida com Deus no altar, você já entendeu tudo. E não é que venceu? Aí Deus, observando todo mundo comemorando, todo mundo feliz, porque a tendência é estar feliz e baixar a guarda, não é? Não é? Ai, já jejuei esse mês 3 dias de água e pão, já tá bom já esse mês. Só que o diabo não baixa a guarda não. Deus só olhou do céu, levantou um profeta, foi até o Asa e disse assim para ele, quanto a você, daqui para frente você vai ter que fazer força. Força para não desfalecer. Te prometo, vai ter recompensa. Por que depois de uma grande vitória Deus aparece para dizer, agora você vai ter que aprender a fazer força? Porque é muito normal do ser humano, depois de uma grande conquista, baixar a guarda. E o perigo está aí. Deus viu e Deus vê. Nem precisa olhar para o alto. Isso aqui já aconteceu com todo mundo. Quem aqui, quer ver? Quem aqui nunca participou de um culto, se encher do Espírito Santo, de transbordar? Aí chega no trânsito, acontece uma situação, parece que ao invés de se encher de Deus, se encheu de demônio. Deus sabe que essa linha é tênue e que é facinho para alguém perder o caminho. Deus levanta a Hanani e diz, agora você vai ter que fazer força para não perder o foco. Eu gostaria que você olhasse para quem está pertinho de você e dissesse, pausadamente, de boa,
Você vai ter que fazer força para não perder o foco. Você vai ter que fazer força. Você vai ter que fazer força. E na hora você vai entender quando você se vê diante da situação. Meu Deus, vou ter que fazer força. O Senhor já me avisou. Você vai ter que fazer força daqui para frente. Tá. Não demorou muito, não. Estoura uma guerra. Baasa contra a Asa. O que ele faz? Loucura. Nem parecia que era o cara da semana passada. Ele simplesmente pega o telefone, manda o WhatsApp para o rei de outra nação e diz: cola comigo nessa aqui, me ajuda aqui. Gente, olha que perfeito. Pastor Manuel, olha que perfeição de Deus. Quando o Asa pega o telefone, no anúncio da guerra, quando ele pega o telefone para pedir socorro a outra nação, imediatamente, é o que está escrito, imediatamente, Deus levanta um profeta, vai até ele, parece que eu estou vendo Deus entrando na frente dizendo: muro de contenção, para. A palavra de Deus na boca do profeta foi: o que é que você foi fazer? Ei, você tinha minoria do exército, e eu fui com você. Já me deixou, foi? Já está pedindo ajuda para os outros e já não ora mais? Agora você se vale do preparo daquele exército? Oi, estou aqui. Deus usa o profeta imediatamente para dizer para Asa: não segue nisso. No início. Deus é rápido. Você pode mudar a rota hoje. Vou falar o que comecei no início. Fora de conexão, você anda tomando as decisões que você quer, mas o Wi-Fi do céu está ligado aqui. Deus está te chamando. Roteia aí agora e recebe, recalcula. Deus está dando uma chance para alguém aqui. Isso aqui está poderoso demais dentro de mim, meu Deus. Não vai. Você já começou errado, mas eu estou te chamando aqui agora para dizer: não precisa dar seguimento. Interrompe agora. Interrompe agora. Não, mas agora eu já chamei. Ligue e cancela. Ligue e cancela. Não, mas é porque agora eu já comecei a fazer os contatos, vai ficar chato para mim. Você quer ficar chato diante dos homens ou quer se arrebentar diante de Deus? Eu vou perguntar de novo. Quer ficar chato diante dos homens ou quer se arrebentar diante de Deus? É o que Deus está perguntando para alguém aqui hoje. Asa, não segue nisso, volta para o caminho. Não segue nisso, volta para o caminho. Estou te dando a chance, recalcula a rota para não cair no abismo. Oremas. Recalcula a rota, porque vai acabar a tua gasolina, você não vai dar conta de seguir. Recalcula a rota, que essa estrada eu conheço muito bem, já estou te avisando. Não tenha medo de dizer: estou parando com isso hoje. Estou quebrando esse acordo que eu fiz aqui agora. Eu venho para o caminho de Deus, vai ter prejuízo, mas vou ter paz. Vai passar vergonha, mas vou estar em paz. Vou dizer que você não tem palavra, mas eu vou estar em paz. Deus está insistindo com alguém, você não precisa seguir nisso. Segundo Crônicas, capítulo 16, o verso 7. Segundo Crônicas, capítulo 16, o verso 7. Naquela época, o vidente, porque eram assim chamados profetas, lê isso. Lê, entendeu? Lê, aí. Naquela época, o vidente, que era profeta, Hanani, foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao Deus,
O exército da Síria escapou de suas mãos. A Hanani está dizendo assim, ó, eu ia te dar vitória, mas agora você acabou de perder. Ó que loucura. Verso 8. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso? Como grande multidão de carros e cavalos. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele o entregou em suas mãos. O verso 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer. Diga fortalecer. Diga fortalecer. Arranca do pulmão, fortalecer. Os olhos do Senhor estão em toda a terra. Presencial ou na internet, no Brasil ou na Nicarágua. Deus está de olho em todo mundo. Ou toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, Asa. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Eu estou vendo Deus dizer para Asa, você que lute, porque eu estou saindo fora. E vou dizer, ir para a guerra sem Deus é ficar sem o olho, Sansão. Tirou onda, tirou onda, tirou onda. Mas um dia ele se levanta achando que Deus ainda estava com ele. Mas de tanto brincar, Deus disse, sai, lute você. E saiu Sansão como das outras vezes, achando que o Senhor era com ele, mas o Senhor já não era mais com ele. Eu falo isso com temor. Deus está dizendo, fica comigo. Me escuta. Olha o verso 10. Asa ficou irritado contra o profeta. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Ficou com tanta raiva que ele diz, esse profeta aqui não fala mais. Eu não quero falar mais com você. Comigo você não fala. Estou te bloqueando aqui. Porque quando o amor esfria, não adianta arrotar santidade. Quando o amor esfria, a dureza do coração faz com que alguém se negue a ouvir e a aprender. Não adianta arrotar santidade, disfarçar no aleluia, quando o coração está duro. É o que está escrito aí, ó. Não vou ouvir, não quero ouvir. E nessa época ele começou a oprimir. Brutalmente. Ele virou do avesso, gente. Começou a oprimir, começou a maltratar as pessoas. Aí o verso 11. O 12. E aqui encerra dizendo que Asa é acometido numa doença do pé. Levante sua cabeça, por favor, e olhe para mim. Uma ferida no pé que vai se agravando. Como é aquelas feridas que começam pequena e que dependendo da situação precisa amputar? Gangrena. Era uma ferida. Está ficando tão grave e está comprometendo a caminhada. Uma unha encravada atribula a mente da gente. Pode fazer pose como for. Está errado. Não adianta disfarçar que o pé está bom. Tua caminhada vai denunciar. É o que o Senhor está dizendo aqui. Não adianta fazer pose de que está bem. Porque se a base estiver doente, não adianta disfarçar, uma hora vai cansar de fazer pose. Deus preparou esse ambiente para dizer, é centro cirúrgico. Não vou colocar band-aid, eu tenho cura para a tua caminhada. Quem é que pode adorar a Deus que sara, que cura todas as feridas aqui? O pé está doente. E embora fosse grave, Asa faz o quê? Por que o escritor faz questão de dizer que ele não busca ajuda? Parece que eu estou vendo Deus sinalizando do céu, dizendo, eu posso curar a tua caminhada.
Tua cura está comigo, Asa. Admite que você não caminha comigo em oração. Admite que você não caminha comigo em temor. Admite que você anda sozinho faz tempo, que você só me grita quando percebe que está perdendo. Me chama e buscar-me-eis e me achareis. Eu me deixarei achar, diz o Senhor. Eu vou ficar fácil. Eu me deixarei ser encontrado quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas o problema do Asa é que ele não busca ajuda do Senhor e vai para os feiticeiros. Do nada alguém começa a consultar cartomante. Alguém ali diz que a benzedeira com arruda vai resolver. Do nada alguém chega e diz que nada, entrega um trabalhinho lá que você vai ver. 3 dias ela traz seu amor de volta. Aí começa a acreditar em tudo aquilo que nunca foi a sua base. Alguém acredita que Deus está curando a caminhada de alguém aqui? Eu vou encerrar essa palavra dizendo algo a alguém. Você está aí? Tem uma viúva de quase 84 anos. Quem lembra o nome dela? A profetisa Ana G. Essa avó veio para dar um show pra gente. Sabe por quê? 84 anos. Profetiza. Abri a boca e Deus falando. Perdi minha avó, ela tinha 84 anos de idade. E minha avó tinha umas loucuras. Eu estava na casa da minha mãe e a casa que eu tinha alugada no Cangaíba estava fechada. Eu fui lá para dar um beijo na minha avó. Ela disse, senta aqui. Que foi, vó? Estava orando essa madrugada. Deus mandou você ir lá na sua casa. Abre um pouco aquelas janelas. A minha avó nem sabia que a casa estava fechada. E Deus usava ela assim, sem falar línguas estranhas, porque a gente coloca uma coisa mística na cabeça, né? Que só é revelação se der o CPF. Se não chamar meu nome, não é comigo. Pare, que você sabe que Deus te achou hoje nessa... Sabe o que aconteceu aqui hoje? Deus colocou alguém numa rua sem saída. Tente escapar para ver. Eu vou ser mais clara. Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer, te coloquei numa rua sem saída. Tenta correr. Coloquei anjo para te bloquear. Tá ouvindo, Balaão? Você não quer ouvir gente, vai ter que ouvir a jumenta falar. Balaão, você está fora da rota. A conversa de Deus com alguém aqui hoje é, eu estou dando tantos sinais. E você teima na direção contrária. Acabou. Fim da linha. A gasolina acabou. Se quiser, sai correndo. Como diz Marisa, mete o louco agora. Faz de conta que não é com você. Acorda. 84 anos. Encontra o outro velhinho também lá. Outro vô, o Simeão. E a conversa dos dois qual é? Tá chegando a hora, hein? É o que, Ana? A promessa do Messias. A qualquer momento Jesus vai entrar e nós vamos vê-lo. Ana, pela história da profecia, a qualquer momento ele entra aqui. A expectativa dos dois ali, servindo no templo, é ver Jesus. Aí quem entra? José. Entra Maria. Quando entra com Jesus, Simeão não dá conta. E disse, eu vivi para esperá-lo. E agora eu posso vê-lo. Pode me levar, Deus. Agora o Senhor já pode me matar. Porque eu estava só esperando ver Jesus. E os meus olhos lhe veem. Eu vou dizer uma coisa para alguém. O que é que faz uma vovó esperar 84 anos para ver Jesus entrar no templo? Eu vou dizer um mistério para você. Isso aqui é profético e não é à toa. A profetisa Ana era de uma tribo chamada Asser. E o povo dessa tribo tinha uma cultura, ter na base do sapato muito ferro. Era profético, é firmeza para caminhar. E sabe o que eles faziam? Para conseguir caminhar melhor, banhavam os pés no azeite, para dar flexibilidade na caminhada. O que
faz alguém esperar 84 anos por Jesus é muita força e muita unção para caminhar. É o que Deus está distribuindo para alguém aqui hoje. Eu estou esmurecendo. Recebe sapato de ferro banhado nesse... Eu não sei quem precisa de força para caminhar. Deus está calçando os teus pés. Alguém recebe? Vai ficando de pé aí no seu lugar. Recebe firmeza nesse teu pé aí. Isso, eu preciso de força para caminhar. Eu perdi firmeza no meu andar. Deus está calçando os teus pés aí. Recebe? É sapato de ferro. Tem que ter muita firmeza para esperar 84 anos. É só na força? Não. Azeite, que é símbolo do Espírito Santo, pastora Sandra. Eu vou dar firmeza nos teus passos. E o meu azeite vai fazer você fluir na caminhada. Ah, meu Deus, gente. Isa, a minha situação não está grave, mas eu identifico uma ferida no meu pé. O pessoal do louvor vai cantar. Enquanto eles estiverem cantando, eu quero orar com algumas pessoas aqui agora. Você vai precisar de muita humildade, aqui ou online. Não importa quem você é, não importa que área você serve na igreja, não importa teu tempo de crente nem sua idade. Te apresentei duas vovós, uma tribulosa que fazia um monte de gente pecar, mas uma que esperou 84 anos para ver Jesus. Não sei como é que está teu pé espiritual. Oh, meu Deus, perdi a força na caminhada. Deus está te calçando aqui hoje. Perdi o azeite, perdi a essência. O Espírito Santo. Oh, meu Deus. Oh, pastora Fran. Eram 10 virgens. Tem 5 loucas, levando a vida como se o noivo fosse qualquer um. Mas tem 5. O corpo não aguenta, preciso dormir, mas a lamparina tem azeite do lado. Sabe o que Jesus disse sobre quem tem esse azeite na lamparina? Recebe, sininho. Sabe o que ele disse? Se tem azeite, não dá para esconder debaixo da cama. Eu te coloco para iluminar cidades. Eu te coloco para iluminar famílias. Oh, Deus te diz hoje: caminha comigo na terra. E quando me faltar força, eu calço teus pés. Estou me sentindo vazio, eu te faço transbordar do azeite. Recebe. Deus te toma pela tua mão direita e te diz: caminha comigo na terra. Faz o que tiver que fazer comigo. Orebas. E o azeite que está na tua vida não vai dar para você ficar se escondendo por muito tempo. Esse azeite aí dentro, foi Jesus que ensinou: não dá para esconder um candeeiro debaixo da cama. Coloca no velador. Você pode tentar conter, mas é muito maior do que você. Deus está derramando azeite, autoridade e graça. A tua caminhada nunca mais será a mesma. Eu comecei profetizando: Deus está mudando a tua caminhada de nível. Você chegou aqui com a língua de fora, cansada, não consegue subir ladeira. Um pouquinho mais de esforço, você já está morrendo. Mas aquele que nos chamou para esse campeonato te diz: bora, eu te alistei, soldado. Eu te alistei. Recebe fôlego para correr 1000 milhas. Recebe fôlego para caminhar. Deus está esperando alguém no altar. Deus está esperando alguém aqui. Ora vai, alaxio, queima. Meu pé está enfermo. Deus está te esperando aqui. A minha caminhada com Deus nunca mais foi a mesma. Deus